Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jaques, a sua professora de Direito Constitucional. E a gente vai trabalhar nesse vídeo extradição parte 2. Se você chegou nesse vídeo, caiu nesse vídeo de paraquedas, procura o vídeo 1, parte 1, extradição, que você tem a parte introdutória, você vai conhecer um pouquinho mais a extradição, porque hoje é pauleira, tá? Esse vídeo 2 aqui é pauleira, é só artigo da lei 13.445, que fala do procedimento mesmo da extradição, tá bom? Então, se você quer assistir desde o começo, bacaninha, vai no vídeo 1. Se você chegou aqui de paraquedas, né? Chegou aqui agora, mas se você já está aqui há um bom tempo, se você já assistiu Extradição parte 1, você então está no lugar certo, que a gente vai começar a parte 2. Mas antes da gente começar a parte 2, eu quero te perguntar uma coisa. Já se inscreveu no canal? Não? Então te inscreve no canal. Te inscreve no canal, ativa o sininho, que toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado. Todo domingo tem vídeo novo, mas às vezes eu posto vídeo também durante a semana. Então, é melhor você clicar no sininho, que aí o YouTube lhe avisa quando eu postar vídeo novo, tá bom? Então, vamos lá. Extradição, parte 2. Vamos começar a trabalhar. A gente já sabe que a extradição é uma medida administrativa de cooperação internacional entre o Brasil e estados estrangeiros, para que haja a efetiva punição daquelas pessoas que cometem crimes e tentam se evadir, né, fugindo para outro país para tentar não serem alcançadas. Então, a gente já sabe, né, o que é extradição, já sabe o que é extradição ativa, quando o Brasil pede, o que é extradição passiva, quando o Brasil recebe o pedido de extradição. A gente sabe que a extradição pode ser pedida no curso do processo, instrutória, extradição instrutória. Ela pode também ser pedida depois que há a condenação, aí já é extradição executória. A gente já sabe quais são os órgãos que atuam na extradição: Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, Presidente da República, e no caso da extradição, essa é a passiva, né? No caso da extradição ativa, entra um órgão do Poder Judiciário competente para julgar a ação penal e sai o Supremo, a não ser que o Supremo seja esse órgão que a gente está falando, esse órgão que vai promover a ação penal, porque aí o Supremo só vai atuar na extradição ativa se foi ele o competente para processar a ação penal. Tá bom? Então, vamos lá começar. Eu sempre preparo um materialzinho para você, para ficar mais fácil de você acompanhar. Você pode dar print na tela, você pode anotar, dar pause, não é? E aí fica melhor para você aprender, porque isso aqui é uma aula mesmo. Nós estamos numa sala de aula virtual. Vamos lá, meu canal é uma sala de aula virtual. Extradição, parte 2. Aí a gente já vai direto para o artigo da lei, tá? Artigo 81 vai dizer o seguinte: a extradição, a gente já conhece esse artigo, tá? Que a gente já viu na parte 1. É medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, né, Estado estrangeiro, pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução do processo penal em curso, ok? Então, a gente tem aqui tanto a extradição executória quanto a instrutória, tá? A gente já viu isso na parte 1, não vou anotar de novo aqui. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Então, via diplomática seria, no caso do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, tá? Muito do que a gente vai ver nessa aula, a gente já viu, eu já comentei com você na parte 1, só que agora eu vou mostrar e vou detalhar. A extradição, principalmente para você, interrompendo aqui, principalmente para você que vai fazer concurso, essa aula aqui é especial para você que vai fazer concurso que vai cair a Lei 13.445. Se você vai fazer um concurso que só vai cair a Constituição, a parte da extradição da Constituição, melhor ir logo para outro vídeo, parte 1, fica por lá mesmo. Aqui é para quem precisa aprofundar. Inclusive, eu vou deixar nos cards aqui e nos comentários o link da extradição parte 1, tá bom? Vamos lá. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo, em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. O órgão competente é o Ministério da Justiça e tem um departamento, tá? Que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Opa!
Eu fiz ao contrário. Recuperação de ativos e cooperação internacional, tá? CI, da Secretaria Nacional de Justiça. Deixa eu colocar aqui, DRCI, Cooperação de Ativos e Recuperação Internacional. Ok? Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça. Vamos lá. Não se concederá a extradição quando? Então, aqui vamos ver os casos em que é vedada a extradição, tá? Ah, vai cair na tua prova. Quais são os casos nos quais a extradição é vedada? Está aqui. Quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato, obviamente, não é? Graças a Deus. Artigo 5º, inciso 51, primeira parte diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, o nato não pode ser extraditado, ok? Então, aqui, ó, não se concederá a extradição, extradição aqui, é a extradição passiva, é quando o Brasil tem solicitado a extradição, pediram ao Brasil extradição. Então, primeiro, quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal proíbe. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Karina matou alguém lá na França. Vou matar um monte de gente nessa aula, tá? Então, fica calmo aí que eu vou matar um monte de gente nessa aula. Karina matou uma pessoa lá na França e fugiu, veio para o Brasil. Estou aqui, certo? Eu não vou ser extraditada, certo? O que pode acontecer é que, se a justiça brasileira for competente para processar esse crime, eu posso ser processada e julgada aqui. Tem muitos casos que ocorrem assim, mas eu não posso ser extraditada porque eu sou nata, tá? Nata de pai e mãe, nata de solo, nata de... Não, de avô não, tá? Mas vamos lá, sou nata. Não precisa tudo isso, não, tá? Tem uma aula aqui sobre nacionalidade, tá? Eu fico fazendo essas brincadeiras, mas o vínculo de nacionalidade, ou solo ou sangue, não precisa ser os dois, não, tá? E nem precisa ser pai e mãe. Vai lá, assiste depois a aula, tá? Sobre nacionalidade. Vamos lá, inciso 2. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente. Porque tem que ter a dupla tipicidade. Tem que ser crime lá e aqui, tá? Se não for crime aqui, beijar alguém na boca, digamos, estou aqui brincando. Digamos que no país tal, beijar alguém na boca é crime, certo? Não forçado, tá? Porque aí forçado a gente já é diferente. Se beijar em público é crime. Pronto. Se beijar em público é crime. Aqui no Brasil é crime? Não, não é. Então, o Brasil não vai extraditar. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Ok? É o exemplo que eu coloquei. Cometi um crime lá fora, mas aqui o Brasil é competente para processar por esse crime, me processar por esse crime. Eu não sou extraditada. A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Se a nossa lei impuser pena inferior a 2 anos, certo? Não é extraditado. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato, certo? Em que se fundar o pedido. Ele não vai ser condenado 2 vezes, cumprir a pena 2 vezes. Se ele já foi condenado aqui ou absolvido aqui, já era. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, ou a lei do Estado requerente. Tem que ter também, além da dupla tipicidade, a dupla punibilidade. Se prescreveu, já era, ok? E o fato constitui crime político ou de opinião. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 52, veja que aqui a gente colocou o 51, tá? Só que a gente colocou só o 51, a primeira parte, digamos assim, porque a segunda parte ainda falta falar do naturalizado, calma que a gente chega lá. Então, aqui o fato constitui crime político ou de opinião. O artigo 5º, inciso 52, diz que, não é assim o texto, mas eu vou transformar, estrangeiro não será extraditado por crime
político ou de opinião. Ok, tá? Então, o estrangeiro pode ser extraditado? Pode, mas não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. Não pode ser extraditado, por exemplo, vamos colocar aqui se a pena aplicada aqui no Brasil foi inferior a 2 anos, não pode ser extraditado se já foi prescrita a pena, enfim, certo? Vamos lá. Inciso 8º. O extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. O Brasil, ele proíbe, certo? Proíbe tribunal ou juízo de exceção. Se ele proíbe tribunal ou juízo de exceção, ele não vai extraditar o indivíduo, não vai mandar para a fogueira, né? O extraditando for beneficiário de refúgio nos termos da Lei 9474 de 97, se ele for refugiado, protegido pela lei. Está aqui, a Lei 9747 trata do Estatuto dos Refugiados. Então, se ele é refugiado, ele não vai ser extraditado, tá bom? A previsão constante no inciso 7 do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum, olha aqui, ou quando o crime comum conexo ao direito político constituir fato principal. Ou seja, aqui a gente está dizendo no 7 que não pode ter extradição por crime político ou de opinião. Mas se foi um homicídio, por exemplo, deixa eu abrir aqui para você me ver. Mas se foi um homicídio, por exemplo, motivado por uma diferença política, né? Adversários políticos, isso não é um crime político, isso é um homicídio, isso é um crime comum. Então, neste caso, não cai o inciso 7, vedação à extradição, entendeu? Por isso que o dispositivo, deixa eu voltar para mostrar para você, diz assim, olha, a previsão constante no inciso 7 do caput não impedirá, olha aqui, só um instantinho que eu passei sem querer, não impedirá a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou quando o crime comum conexo ao delito político constituir o fato principal, que seria esse exemplo que eu coloquei, tá? Vou colocar aqui exemplo. Um homicídio. Ok? Motivado por divergências políticas. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração, certo? Então, por exemplo, se é uma extradição passiva que a gente está falando aqui, quem é a autoridade competente? Supremo, é o Supremo que vai avaliar isso, ok? Tá? Se for uma extradição, vou colocar aqui. Extradição passiva. Ok? Para determinar a incidência do disposto no inciso 1, que ele é brasileiro nato, vou já voltar no inciso 1 para você, será observada nos casos de aquisição de outra nacionalidade, olha só isso aqui, por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Aqui, a gente diz, no inciso 1, que não pode ser extraditado o brasileiro nato, ok? Mas você sabe, tá, que pode haver a perda de nacionalidade, ok? Deixa eu puxar aqui. Tem até um exemplo aqui, mas eu primeiro quero conversar com você. Existe, lá no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, a perda da nacionalidade. E a perda da nacionalidade, ela pode acontecer pela perda punição, só para brasileiro naturalizado, ou pela perda mudança, nato ou naturalizado, exceto naqueles casos lá do parágrafo 4º, linhas A e B, tá? Então, olha só,
Se um brasileiro nato adquire outra nacionalidade voluntariamente, ele perde a brasileira? Perde, ok? O artigo 4º, inciso 2, fala justamente disso. O inciso 1 fala da perda-punição, o inciso 2 fala da perda-mudança. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Ali é adquirir voluntariamente outra nacionalidade, ok? Então, se ele adquiriu voluntariamente outra nacionalidade, ele vira um ex-brasileiro. E aí, ex-brasileiro, ele é tratado como estrangeiro. Foi o caso desse exemplo, ok? Que eu estou trazendo aqui para você, tá? O caso da extradição da ex-brasileira Cláudia Sobral Erin, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ela foi embora, morar para lá, certo? E ela se naturalizou. Naturalização voluntária. Aí ela virou uma ex-brasileira, porque foi voluntária, ela perdeu a nacionalidade pela perda-mudança. Perda-mudança. Se você não lembra disso, vai lá estudar o artigo 12, parágrafo 4º, tá? Todinho o parágrafo 4º. Então, ela perdeu a nacionalidade, perda-mudança, ela matou o marido, ok? Ela sofria violência doméstica, enfim, matou o marido, fugiu para o Brasil, Estados Unidos pediu a extradição dela, aí ela alegou a nacionalidade brasileira, mas ela não era mais brasileira, então ela foi extraditada, certo? Caso da extradição da ex-brasileira Cláudia Sobral para os Estados Unidos em 2018. Eu tenho o número dessa extradição aqui, tá? Eu acho que em algum slide lá na frente eu tenho. Se eu não tiver, eu vou deixar nos comentários, tá? Porque eu não estou lembrada aqui do número de cabeça, tá? Vou deixar nos comentários se eu não tiver. Se já tiver no vídeo, não precisa nem colocar, tá bom? Então, um exemplo aqui. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado, olha só, ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. O Supremo pode deixar de considerar como crime político para o quê? Para extraditar, para autorizar, observados outros detalhes, né? Outros detalhes do tratado, da Constituição, enfim, mas para autorizar a extradição. O cara não ser protegido lá pelo artigo 5º, inciso 52, entendeu? Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Agora sim, artigo 5º, inciso 51. Aí, olha, o naturalizado, ele pode ser extraditado quando? Quando ele comete crime comum antes da naturalização e crime de tráfico de drogas, entorpecentes ou afins, né? Em qualquer tempo, a qualquer tempo. Não interessa se é antes ou depois da naturalização, ok? Então, vamos voltar aqui, olha. O artigo 51, o artigo 5º, inciso 51, primeira parte, vamos considerar assim, fala do nato. E o nato não será extraditado. O artigo 5º, inciso 52, tá? 51 ainda, perdão, segunda parte, vamos chamar isso aqui de segunda parte, fala do naturalizado. Ele pode ser extraditado? Pode, sim, mas nessas situações aqui. Crime comum antes da naturalização ou crime de tráfico de drogas, entorpecentes ou afins. Ok, então vamos lá. São condições para concessão da extradição. A gente viu as vedações, agora a gente vai ver as condições para concessão da extradição. É pequeno esse artigo.
ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado. 2, está o extraditando respondendo a processo investigatório ou processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade, tá? Porque se for uma pena que não é privativa de liberdade, não cabe extradição, tá bom? Ok? Tipo, é uma pena de multa. Para que extraditar? Certo? Dá para executar a multa, a pena sem precisar extraditar. Então, ele tem que ter cometido um crime naquele Estado requerente, ou aquele Estado requerente é o competente, e ele tem que estar sendo investigado, processado, já condenado, certo? E com a pena privativa de liberdade. Tem que somar essas coisas, tá? Vamos lá, 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá previamente ou conjuntamente, com a formalização do pedido extradicional, requerer por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo a prisão cautelar, com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Então, o pedido de prisão cautelar, ele pode ser pedido, certo? Ele pode ser feito previamente, cautelarmente, né? De forma prévia em relação à extradição, ou pode ser conjuntamente ao pedido de extradição, tá bom? O pedido de prisão cautelar deverá conter as informações sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com ponto focal da Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, no país, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Isso aqui é procedimento para o pedido de prisão cautelar. Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente, Supremo Tribunal Federal. Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 dias. O cara não pode ficar preso cautelarmente a vida inteira, não. 60 dias tem que pedir extradição, contados da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando. Esse prazo é o prazo da lei, mas, na verdade, o tratado internacional, lembra daquela ordem das normas que eu coloquei para você? Primeiro a Constituição, depois o tratado, e na ausência dele eu uso a lei, e tem o seu decreto que regulamenta. Ok? Isso aqui é o prazo da lei, mas pode ser que o tratado coloque um prazo menor. Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no parágrafo 4º, tá? ou o prazo do tratado, ou o prazo da lei, que é 60 dias, o extraditando deverá ser posto em liberdade. É isso mesmo. Não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato, sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. A história que eu falei para você, o cara não pode ficar preso a vida inteira. A prisão cautelar pode ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição. Preso, o Supremo pode decidir se mantém a prisão cautelar ou não. 85, olha só. Preferência de quem pode pedir extradição. Ordem de preferência, né? Quando mais de um Estado requer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Tá? Mesma pessoa, mesmo fato, preferência daquele país onde ele cometeu o crime. Em caso de crimes diversos, é a mesma pessoa, certo? Mas os crimes são diversos,
terá preferência sucessivamente. O Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave. Deixei até negritado para facilitar para você. Segundo a lei brasileira. O Estado em que primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade for idêntica. Imagine, os dois são graves, quem pediu primeiro tem preferência. Ou então, o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. É a mesma gravidade, certo? Crimes diversos, mesma gravidade, foram pedidos simultaneamente. Aí vai ser o país de origem dele, ou se ele não tiver um país de origem, porque ele pode ser apátrida, ok, deixa eu colocar aqui, ou em sua falta, ou seja, ele é apátrida, ele não tem país de origem, o domiciliar, o estado do último domicílio dele, tá? Nos casos não previstos nesta lei, porque pode ter casos que a lei aqui não fez previsão, não previu, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. Tem uma certa preferência ainda aqui, né? Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, prevalecerão as normas no que diz respeito à preferência de que trata este artigo. Artigo 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar a prisão albergue, olha só, ou domiciliar, ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção dos documentos de viagem, passaporte, não é? Ou outras medidas cautelares necessárias até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Então, aqui é na passiva, na extradição passiva, ok? O Supremo decide, mesmo que não seja feito pedido de prisão cautelar pelo país solicitante, tá? O Ministério Público pode aqui fazer o pedido e ser verificado, o Supremo analisar as circunstâncias e decidir. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, ele vai poder entregar-se. Declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem o direito ao processo judicial de extradição e a proteção que o tal direito encerra, né? Caso em que o pedido será decidido pelo Supremo. Então, o extraditando pode se entregar, mas o STF vai decidir sobre o pedido. Sobre o pedido de entrega, né? Dele se entregar. E aí eu coloco 2 exemplos aqui, tá? O caso da extradição 1103, tá? Do colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia, ele pediu para se entregar em determinada fase do processo de extradição. Deixa eu abrir para você. Em determinada fase do processo de extradição, ele pediu para se entregar. E o pedido já estava sendo apreciado pelo Supremo, o Supremo desconsiderou o pedido dele, porque a fase que ele pediu já estava assim, já muito em cima também, né? E aí o Juan Carlos Abadia foi entregue aos Estados Unidos. Ele é um exemplo, inclusive, do país solicitante ter se comprometido a comutar pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade pelo prazo máximo previsto na lei, tá bom? Então, vamos lá. O outro caso é da Glória Trevi, tá? Antes de eu voltar, deixa eu deixar aqui antes de eu voltar para a tela, a Glória Trevi é um caso antigo. O Juan Carlos Abadia é mais recente. A Glória Trevi é um caso antigo, não sei se você lembra. Ela era uma cantora mexicana que estava aqui no Brasil, e aí o México pediu a extradição dela por rapto de menores, sequestro de menores, enfim, tráfico de menores, né? E aí ela, presa na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, ela engravidou, aí ela houve
a alegação de que ela foi estuprada por um agente da Polícia Federal, e aí houve toda uma repercussão da notícia, enfim, no final não foi, certo? Ela engravidou de um empresário dela, enfim, de alguém das relações dela, mas ela ficou grávida aqui, certo? Foi estuprada, ficou grávida. Foi assim, uma novela mexicana. Glória Trevi foi uma extradição, foi uma novela mexicana. Eu lembro que eu já dava aula de direito constitucional nessa época, assim, em sala de aula, então cada dia tinha uma notícia, né? Porque os noticiários vão colocando, foi um escândalo. E aí foi uma coisa que teve que ser apurada. O Brasil segurou ela aqui, certo? O Supremo segurou ela aqui porque tinha que ser apurada. Imagine, gente, a Polícia Federal, a polícia de maior porte, né, no que tange, não desmerecendo as polícias civis, mas no que tange a polícia da União, não é? Imagine a imagem no âmbito internacional disso, uma encarcerada sob custódia ter sido estuprada por um agente numa superintendência, enfim, né? Caos total. Então, não foi, certo? Foi esclarecido, e ela, ao final, desistiu de todos os recursos e se entregou para o México, certo? Depois de recorrer bastante, de atrapalhar bastante o processo, ela se entregou, e aí o Supremo decidiu, né? Analisou o pedido dela e ela foi enviada, né? Na verdade, quando eu digo que ela foi enviada, é o México que vem buscar, os Estados Unidos que veio buscar o Juan Carlos Abadia. Na verdade, o procedimento de entrega, assim, a gente entrega, vem buscar, tá? Quando eu digo entregar, não é no sentido de levar até lá, tá? É um termo jurídico que não tem o mesmo significado da palavra entrega do nosso dia a dia, né? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Isso, artigo 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face do Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão, pelo processo penal que é a fundamento. Olha só, todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser... Essa aqui é a extradição ativa, ok? Aquele caminho que eu fiz para você. Vai ter uma ação penal que pode estar em curso ou ser concluída, e aí o judiciário manda para o Ministério da Justiça o pedido de extradição. Está aqui. Todo pedido que possa originar o processo de extradição em face do Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo, Ministério da Justiça, diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável. Vai depender quem é o órgão competente aqui, tá? Pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta. Compete ao órgão do Poder Executivo o papel de orientação de informações e de avaliação dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para o encaminhamento ao Estado requerido. Então, aqui seria ativa, né? Extradição ativa. O Brasil pedindo ao Estado requerido, o Brasil pedindo ao Estado estrangeiro. Então, ocorre ação penal, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, que vai fazer o contato diplomático, e o Estado requerido. Ok? Vamos lá. Compete aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal, gerador de pedido de extradição, a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive as traduções oficiais, ok? Esse aqui, olha, bem aqui essa ação penal tem o Poder Judiciário, é esse aqui que vai ser responsável por mandar toda a documentação do processo penal para o Ministério da Justiça. O pedido deverá ser instruído com cópia autenticada, né, ou com original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida. Conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição, até para que o Ministério da Justiça saiba
Como preparar o pedido de extradição para o Estado estrangeiro? Fundamentado em quê, certo? O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos. 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro, agora é o passiva. Você vê que a lei não é muito didática. Uma hora ela fala da passiva, outra hora ela fala da ativa. Por isso que eu estou anotando aqui para você. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado para a autoridade judiciária competente. Aqui, essa autoridade judiciária competente não é qualquer uma, é o STF. Ok? É o Supremo, deixa eu colocar aqui melhor, é o Supremo, com base no artigo 102, inciso 1, a linha G. Tá? Então, a passiva. Estado estrangeiro, Estado requerente, tem o Ministério das Relações Exteriores, aqui que é Poder Executivo, tá? Ele é Poder Executivo, ele recebe, ele é o contato diplomático, depois o Ministério da Justiça, depois o Supremo, tá? Aí, parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Presta atenção que aqui esse arquivamento pode ser feito, inclusive, pelo Ministério da Justiça, não precisa nem ir ao Supremo, certo? O Supremo só recebe quando a admissibilidade documental é verificada e é aprovada, né, pelo Ministério da Justiça. Vamos lá, 90. Nenhuma extradição será concedida sem o prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a sua legalidade e procedência, não cabendo recurso sobre a decisão. Presta atenção no artigo, talvez o mais importante daqui, certo? Na extradição passiva, é obrigatória a participação do Supremo, tá? Nenhuma extradição será concedida sem o prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ok? Sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso, não cabendo recurso sobre a da decisão. Aí vamos lá. STF indeferiu o pedido, certo? Não haverá extradição. Ok? STF deferiu o pedido. Poderá ser extraditado poderá não ser extraditado. Como assim, Karina? Porque a última fase é decidida, isso aqui, se poderá ou não, quem decide é o presidente da República. E presta atenção, se o Supremo indeferiu, aí o presidente não pode desobedecer, porque se o Supremo indeferiu, ele avaliou, ele analisou as condições constitucionais, as regras constitucionais, e o presidente da República não pode desobedecer à Constituição. Agora, se o Supremo deferiu, quer dizer que está ok em relação à Constituição. Aí manda para o presidente da República, que tem soberania para analisar a conjuntura internacional, as relações diplomáticas, o tratado internacional, enfim. Aí ele pode acatar ou não, ok? Ele não é mero chancelador das decisões do Supremo. Vamos lá? Aqui eu deixei anotadinho para você, olha. Esse é um caso clássico, você já deve até estar pensando nesse. Olha só. Caso o Supremo negue a extradição, o presidente da República deverá acatar a decisão. Assim, caso o Supremo negue a extradição, eu já estava fazendo uma pergunta, negue, tá? O presidente deverá acatar a decisão. Contudo, no caso de deferimento do pedido, deferir o pedido, foi a explicação que eu fiz agora há pouco.
o presidente irá decidir soberanamente, com base no artigo 84, inciso 7 da Constituição, competência do Supremo manter relações com Estados estrangeiros, né? E no direito convencional, que são os tratados, né? Sobre a entrega do extraditando. E aí um exemplo clássico é a extradição 1085 do Cesare Battisti. O que aconteceu nessa extradição? Vou abrir aqui para a gente conversar. O Cesare Battisti cometeu um crime, certo? O homicídio, quando ele era um revolucionário, opositor lá na Itália, italiano. Aí ele fugiu da Itália para a França, da França para o Brasil. Chegando aqui, ele foi indevidamente colocado como refugiado, e aí o Supremo desconstituiu a situação dele de refugiado. A Itália pediu a extradição, houve todo o processo, não é? Aí o que aconteceu? Eu vou simplificar aqui, porque houve uma discussão muito grande, e aí houve um teor político aí nessa discussão. Ora o Supremo tomou uma decisão, depois ele mudou, enfim. Mas, para a gente simplificar aqui, só porque a gente quer. O Supremo julgou a extradição, considerou que ele não era refugiado, ele considerou também que o crime que ele cometeu era num período que já não era mais um período de exceção na Itália, então não era caracterizado como crime político, certo? O Cesare Battisti ficou como asilado, pediu asilo político. Usei o termo errado, perdão. Ato falho do cérebro aqui. E asilo político alegando a questão política, né? A questão dele ser um opositor, enfim, mas o Supremo descaracterizou o asilo político, certo? E, inclusive, entendeu que o crime que ele cometeu era aquele crime comum, que, apesar de ter um motivo político, não era crime político. Então, tipo, não é caso de vedação à extradição. Enfim, aí o Supremo decidiu pela extradição do Cesare Battisti. Aí o que aconteceu? Mandou para o presidente, na época era o presidente Lula negou o pedido de extradição, ele não foi extraditado, superconstitucional, tá? Vamos analisar aqui juridicamente, tá? Superconstitucional, ele pode, eu acabei de falar para você, o presidente não é mero chancelador das decisões do Supremo, ele tem soberania nessas relações, isso é uma relação internacional. Aí a Itália tentou um recurso aqui, inclusive o presidente, quando negou a extradição, salvo engano, em 2010, tá? Eu posso estar errando aqui na data. Foi no final do mandato dele. Ele fez a negativa com base num parecer da Advocacia Geral da União, com base no tratado entre Brasil e Itália, porque Brasil e Itália têm tratado de extradição. Aí o Supremo entendeu que ele estava certo, ele poderia fazer isso, não é? A Itália tentou recorrer, não conseguiu, não é? E aí o que aconteceu? Cesare Battisti não foi extraditado. Aí passa tempo. Em 2018, o presidente, que já não era mais o Lula, o presidente, em 2018, Michel Temer, concede a extradição do Cesare Battisti. Aí ele foge para a Bolívia, certo? E em 2019 ele é preso, certo? Na Bolívia, ele foge porque ele não estava mais protegido aqui no Brasil, né? Enquanto ele estava protegido no Brasil, não tinha sido concedida a extradição, ele estava aqui quietinho. Mas aí, quando o Temer concedeu a extradição, ele se escafedeu. E aí a Itália conseguiu pegá-lo lá. E, inclusive, aconteceu o seguinte: no caso do Cesare Battisti, não houve a comutação da pena, porque ele já não foi pego no Brasil, né? E aí ele foi condenado à prisão perpétua, né? Porque havia o acordo, né? Quando a extradição foi concedida, julgado pelo Supremo, havia o acordo de comutação da pena proibida no Brasil por uma pena permitida, que seria a privativa de liberdade, né? Até o tempo máximo. Vamos lá. Tchá. Deixa eu exemplo aqui. Isso, que às vezes trava aqui.
91. Ao receber o pedido, o relator, aqui é o procedimento, né? Designará dia e hora para o interrogatório do extraditando, conforme o caso, vai nomear-lhe curador ou advogado, se não tiver. A defesa do extraditando, isso aqui é processo, tá? A ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da data do interrogatório, versará sobre identidade da pessoa reclamada, defeito ou forma do documento apresentado, ele vai apontar as irregularidades, né? Ou ilegalidade da extradição, tá? Aqui os limites da defesa. Não estando o processo devidamente instruído, o tribunal, que é o Supremo, tá? Aqui a gente está falando do Supremo, a requerimento do órgão do Ministério Público correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir essa falta. Para suprir a falta referida no parágrafo 2º, o MP federal terá prazo improrrogável de 60 dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência. O prazo referido no parágrafo 3º, contados da data da notificação, né, será contado da data da notificação à missão diplomática do Estado requerente. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo... Tá, julgou procedente a extradição. Quem julgou? O Supremo. Ok? Aí mandou para o presidente. O presidente autorizou a entrega. Entendeu? Porque tem que ter isso. Aí, julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, ok? Nesse caso aqui é o presidente, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que no prazo de 60 dias da comunicação deverá retirar o extraditando do território nacional, certo? Então, quando é autorizada a entrega, o Estado requerente é que tem que vir buscar o cara aqui, né? Aí, olha só, se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto do artigo 92, será ele posto em liberdade sem prejuízo de outras medidas aplicáveis, tá? Negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato, tá? Então, negada a extradição, também o presidente não pode mandar, certo? Não pode entregar. Quando o extraditando estiver sendo processado ou estiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou de cumprimento da pena, ressalvadas hipóteses de liberação antecipada do Poder Judiciário e de determinação de transferência da pessoa condenada. Nessa lei tem uma parte, lá pelos artigos 100, 101, 102, que fala de transferência de pessoa condenada. Então, se ele está cumprindo a pena aqui, está sendo condenado, foi condenado aqui, vai ter que terminar, a não ser que o Poder Judiciário libere ou que haja uma transferência dele ainda cumprindo pena para terminar de cumprir a pena lá. Vamos lá. Parágrafo 1º. A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de grave enfermidade comprovada por laudo médico. Adia essa extradição. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. Assim como o Brasil, olha só, não entrega, não extradita, pena inferior a 2 anos, aqui, quando a pena também é pelo juizado especial, ele entrega, porque ele considera essas penas menores, né, de menor potencial ofensivo. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de, olha só, não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. Aqui a gente tem a anterioridade, certo? Da lei penal como regra constitucional, e aqui a gente não pode, o país que, por exemplo, pretender punir o indivíduo por crime anterior à extradição, não vai ter o seu pedido atendido, ele tem que se comprometer. E aí eu quero fazer só um comentário com você. Essa lista aqui, certo? Que a gente vai ler e comentar, ela vai se tornar, ela é, na verdade, um acordo entre cavalheiros. Quando os Estados Unidos
pediu a extradição do Juan Carlos Abadia e ele se comprometeu a não aplicar pena de morte ou pena de caráter perpétuo, enfim, a comutar a pena, ele fez um acordo de cavalheiros, certo? Esperamos que ele cumpra. Não é? Porque no direito internacional, todos os estados são soberanos, nenhum é subordinado ao outro. Então, esperamos que eles cumpram esse acordo de cavalheiros, porque senão a gente não tem o porquê do direito internacional, se é para manter relações amistosas e ninguém respeita, entendeu? Então, a ideia desse dispositivo aqui é que haja respeito, tá? Então, não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso. Qual é o compromisso? 1. Não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. 2. Computar o tempo da prisão que no Brasil foi imposta por força de extradição. Ok? Contar lá. Comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitando o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Comutar é modificar a pena corporal, a pena perpétua, a pena de morte, na pena máxima no Brasil. A lei anticrime fez uma alteração. Isso aqui, tá? Vide lei anticrime. Tá? Vamos lá. Não entregar o extraditando sem consentimento do Brasil a outro Estado que o reclame, tá? Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena, que não pode ser extraditado crime político ou de opinião. Não submeter o extraditando a tortura ou outros tratamentos, penas cruéis, desumanos ou degradantes, porque são proibidos no Brasil, tá? Aí, terminou a lista? Terminou. Essa lista terminou. Aí eu trouxe para você aqui algumas situações de extradição onde houve o compromisso desses países. A brasileira Cláudia Sobral era Estados Unidos, a pena de caráter perpétuo foi convertida em pena privativa de liberdade. Colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia, também, tá, deixa eu colocar aqui, olha, foi deferido, tá? Vou colocar aqui, foi deferido. Também houve o compromisso dos Estados Unidos em converter a pena, né? Comutar a pena. Do chinês Wan Pujiang, foi negado, como toda a extradição pedida pela China. A China, meus amigos, deixa eu abrir aqui para você. A China tem muito pedido de extradição para o Brasil. Muito, 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 muito. Tá? Muito. Poderia colocar uma lista enorme, só que é um monte de nome chinês, não é difícil de falar. E aí eu não trouxe todos porque é desnecessário. Porque sempre o fundamento é o seguinte, o Supremo nega a extradição porque a China é um Estado totalitário e ela não assegura direitos fundamentais para os seus. Então, se o Brasil assegura direitos fundamentais, ele não pode pegar alguém que está aqui e mandar para a fogueira, ok? Então, vamos lá. Deixei esses exemplos para você, mas nem todos foram deferidos, tá? Então, Cláudio Sobral, ok. Juan Carlos Ramírez Abadia, ok. Wan Pujiang, ok. François Goyer Bechamp, o francês, era um cineasta. A França também fez comutação da pena, tá? Para pena privativa de liberdade, ok, aqui. Glória Trevi se entregou, certo? Para o México foi entregue. Kelly Freeze foi um norte-americano. Ah, sim, deixa eu falar dos crimes dele. Foi um norte-americano, foi ok também, foi extraditado. E os Estados Unidos comutou a pena também, tá? Porque era pena proibida aqui no Brasil. Aí, vamos lá para os crimes. Cláudia matou o marido. Juan Carlos Abadia, tráfico de drogas e crime de lavagem de dinheiro. O Wan Pujiang foi um crime contra o sistema financeiro. François Goyer Bechamp foi crime contra o sistema financeiro. Glória Trevi, tráfico de menores. E o Kelly Freeze também foi um crime contra o sistema financeiro, tá bom? Então, só quem não foi aqui concedido a extradição foi o da China, porque a China, certo? Toda a extradição pedida pela China é negada
por ela ser um Estado totalitário. Ok? E aí a gente vai, tá finalizando já. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime, né, encontrados em seu poder. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independente da entrega do extraditando. Então, vai junto com ele, mas pode ser entregue até antes dele ir, né? O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da justiça e homiciar-se, ou seja, esconder-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática, ou pela Interpol e novamente entregue sem outras formalidades, ok? E no 99, o último artigo aqui para a gente estudar. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido pelo órgão competente do Executivo o trânsito no território nacional de pessoa extraditada por Estado estrangeiro, bem como o da respectiva guarda, mediante a apresentação de documento comprobatório dessa concessão da medida. Se tiver a concessão da medida, pode, certo? Salvo por motivo de ordem pública, ser permitida a circulação dele aqui. Ok? E aí a gente fecha esse estudo. Aqui foram só os artigos da lei 13.445, que fala sobre extradição, certo? Na parte 1 dessa aula, né, que foi o outro vídeo, a gente trouxe umas noções gerais sobre extradição, e aqui na parte 2 a gente trouxe o detalhe dos artigos para quem vai fazer concurso público. Esse vídeo aqui é para quem vai fazer concurso público que tenha a lei 13.445, geralmente o pessoal de Polícia Federal é o item 3 daquela parte de legislação especial, tá bom? Gostou desse conteúdo? Se gostou, curte aqui, deixe seu comentário perguntando que mais assuntos você quer que eu grave para você. Me diz aí se você tem alguma dúvida, se esse vídeo te deixou alguma dúvida. E, se puder, compartilha. Deixa o YouTube saber que esse conteúdo pode ajudar você e outras pessoas a passarem em concurso público. Quer saber sempre conteúdos de direito constitucional atualizados, interativos, para facilitar o seu estudo? Não sai daqui, não. Te inscreve no canal e clica no sininho. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.